Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Como estamos hoje? Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui, né? Ó o Fê dando oi. Gente, Fê tá longe hoje. Fê cabulou a live. Tudo bem? Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos, né, para nossa live aí de tirar dúvidas, a nossa live, né, que é um pré-aquecimento para nossa Masterclass do Bolo Perfeito. Tudo que tá acontecendo durante esses dias, né, vai ser vão ser alguns atalhos até a gente chegar na nossa Masterclass que começa no dia 29 de junho. E eu tô aqui hoje pra quê? Pra gente conversar e tirar dúvida, né? Então pode mandar aquela chuva de dúvida que eu vou respondendo vocês, tá bom? Deixa eu ver meu golinho aqui. Alô de bolos, ontem eu fiz a torta de limão. Deliciosa, é muito boa, né? Gente, postei no Stories se eu tinha licença poética pra fazer live da cama. Vocês me disseram que sim. Então eu estou na cama. A única coisa que eu fiz foi tomar vergonha na cara e tirar o pijama, né? Pra não aparecer aqui de pijama. Mas é quase um pijama, né? Ai, ai. Ai, gente. Ai, cadê o Paçoca e Roquinho? O Paçoca e Roquinho estão na creche. A gente vai pegar eles hoje. A gente manda eles pra creche uma vez por semana. Por conta da interação deles, né? Eles são muito ciumentos, eles ficarem só presos aqui com a gente, comigo e com o Fê. Acaba rolando uns ciúmes muito grande. E aí eles vão pra creche uma vez por semana. Vamos lá. Deixa eu ver, manda as dúvidas aí. Bru, sempre que eu faço calda de pudim queima. Alguma dica? Natasha Vale. Natasha, na verdade, a calda de açúcar, se ela tá queimando, é porque você não tá em cima dela prestando atenção, né? Fica lá em cima dela pra você ver se ela queima. Não vai queimar. Aí tem que ver que tipo de caramelo que você tá fazendo. Se é o seco ou se é o molhado. A gente tem 2 tipos de caramelo aí pra fazer as nossas caldas de açúcar pro pudim. O caramelo seco é sempre o açúcar derretido, né? Levo pra panela, derreto, aí vai ficar aquela cor bem caramelizada. E o caramelo molhado é quando a gente junta o açúcar com a água. E aí ele precisa, né, de um tempinho a mais para ficar cor de caramelo, né? Acho que o ponto mais importante para você ver, se você estiver fazendo molhado, chegou naquela cor bem caramelizada, você já tira. E assim, tirou, jogou na forma, ou então faz direto na forma e já espalha. Se você deixar ele muito tempo na panela, mesmo com o fogo desligado, pode ser que ele continue cozinhando o seu caramelo, né? E aí que queima. Então, tem que prestar sempre atenção com o açúcar, tá? Porque para ele passar do ponto é assim, muito rápido. Ai, oi, o termômetro que você usa é o de febre mesmo? Não, não é o de febre. É termômetro culinário. O de febre é outro termômetro, tá? A gente tem alguns tipos de termômetro na cozinha. A gente tem aquele de palitinho, que né, é o mais usual, é o mais barato, que ele mede exatamente o centro das suas produções. Então, assim, se eu quero medir o centro de uma calda de açúcar, eu quero saber quanto que ela tá medindo a temperatura dela lá no meio, não na superfície. E a gente tem também o termômetro a laser. O termômetro a laser a gente aponta para a produção, aperta e aí ele me dá a temperatura da superfície, tá? Ele não me dá a temperatura do centro. Então essa é a diferença entre um e outro. Quando a gente tá com pouquinha calda de açúcar ali na panela, legal usar o a laser, ele funciona super bem. Mas se eu tenho bastante, eu preciso daquele termômetro de palitinho. Pode ser até aquele termômetro de calda de açúcar que você deixa ele na panela. Que ele aguenta, né, ficar na panela. Mas aquele quando vocês venham apontando, aquilo lá é um termômetro culinário a laser. Estou na cama assistindo também, que bom, gente. Tem que descansar um pouco, né?
Se cair gema na clara, por sinal, acabou de acontecer isso, vai derramando a clara até sair a gema? Karina, o jeito mais fácil que eu faço é pegar uma colherzinha e ir tirando a gema, né? Com uma colher, não vai derramando a clara, porque aí, se você mexer o potinho que tá a clara dentro, você tem chance dessa gema se misturar ali com as suas claras, e não é isso que a gente quer, né? Então, vem com uma colherzinha, ó, e vai tirando os pedacinhos da gema. Feander 2111, conhecendo hoje o seu trabalho. Bem-vindo, eu espero que você goste. Ai, a Delícias da Sil. Boa tarde, sua linda. Comecei a te seguir ontem, já estou encantado com sua baita experiência. Obrigada, espero que você goste também do nosso conteúdo. A Jéssica, relaxa, Bru, também estou gestante na cama assistindo a live. Ai, gente, tem dia... Quando o Fê tá aqui, o Fê saiu cedo hoje, né? Eu fui comprar equipamento de vídeo, de som, essas coisas, pra gente dar um up aqui nas nossas lives, nas nossas produções. E ele saiu cedo e eu acabei ficando em casa, né? Eu fui ficando na cama. Eu falei, ai, não vai ser agora que eu vou levantar, não. A galera vai me ver live na cama. Ai, meu Deus, essa pergunta é ótima, Bistrolu. Até a gente falou sobre isso ontem, né? Melhor bolo, com leite ou água para ficar mais molhadinho? Na massa, né? Na massa, o leite, ele fica mais molhadinho, tá? Depende um pouco da receita. Ontem, por exemplo, a gente fez uma receita com água. E ele é um bolo bem úmido. Mas como o leite, né? Ele tem um pouquinho de gordura, ele tem o sabor dele, ele tem um pouquinho de acidez. Então, ele deixa a nossa massa um pouquinho mais úmida, né? O leite, ele é sempre uma melhor opção. Mas tem muita receita que vai água e o bolo fica tão molhadinho quanto. Mas sempre que a gente quiser substituir água por leite, não tem problema. Pode substituir que vai ficar mais gostoso. Né? O leite não deixa a massa do bolo pesada. A Mami Confeiteira. Para quem comprou o bolo de andar sem drama, vale a pena comprar o próximo curso? Para quem for nosso aluno, né, do bolo de casamento sem drama 2.0, vocês vão receber um e-mail explicando e tudo mais. Então, aguardem aí esse e-mail. Vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Meu bolo fica com a crosta grossa em cima. O que pode ser? Amo você. Obrigada, Jaque. O que pode ser é o forno, provavelmente. Tá? Se ele tá com a crosta muito grossa, tá ficando muito tempo no forno. E aí o forno, né, vai aquecendo demais. Ou então o forno tá jogando muito calor em cima desse seu bolo. E criando essa camada mais grossa em cima. O que ajuda é proteger um pouco o bolo, né? Então aí deixa o bolo assando uns 20, 25 minutos, né? Dependendo da quantidade que tem na sua forma. Coloca uma assadeira em cima, um papel de alumínio em cima, que aí ele vai ficar com a crosta mais perfeitinha, não vai ficar tão grossa. Os chocolates da Babelle, deve ser da tabela, né? Só vi no site Black Bronze. São os que ela tem, são os que eu uso. Chocolate em pó, cacau 100%. Santos PBM. Bruna, quanto tempo um bolo coberto com buttercream pode ficar exposto em uma mesa de festa? Aí, gente, a gente não tem um tempo ideal. Eu não posso falar pra você que é 1 hora e eu não posso falar pra você que são 12 horas. Porque o que vai interferir aí é a temperatura que tá fazendo no local. Tá? Então, assim, se você colocou um bolo numa mesa de um lugar que tá fazendo 35 graus, ele não vai poder ficar ao mesmo tempo que um bolo ficaria num lugar que tá fazendo 10 graus. Então, a gente tem que saber avaliar isso, né? A gente tem que saber a temperatura que a gente tá, né? Não é porque é buttercream. Qualquer bolo, né? Um bolo com chantilly, com chantininho. A não ser pasta americana, né, gente? Pasta americana é uma cobertura, assim, que aguenta, pode ficar dias lá que tá tudo certo. Mas os bolos que tem essas coberturas mais molhadinhas, né? Qualquer um deles, eles têm alguns riscos, sim, né? Mesmo com o buttercream. Então, o que a gente tem que prestar atenção é a temperatura externa e avaliar, e saber avaliar realmente isso. Quando tá muito quente,
o bolo começa a abrir umas rachadurinhas, né? Porque o bolo de dentro, né? O que tá dentro do bolo, não o buttercream, ele começa a amolecer. É isso que a gente sempre tem que pensar. A cobertura tá lá segurando. Se a cobertura amoleceu porque o tempo tá quente, imagina o que tá dentro. A massa amanteigada não é uma massa dura, né? Ela fica firme quando gelada, mas ela é uma massa macia. E aí pensa aí comigo, o tempo tá quente. Cara, tá muito quente. E aí essa massa vai cedendo, o recheio vai amolecendo. E aí ele vai começando a, né, tá aqui retinho, durinho, ele vai começando a dar uma leve pressionadinha pra fora. Ele pode abrir umas rachadurinhas no meu bolo. Então, a gente tem que prestar atenção na temperatura externa, né? Não é uma regra. Nunca é uma regra. Eu nunca vou falar pra vocês que é meia hora ou 12 horas. Né? Vocês têm que saber avaliar aí como qualquer outra cobertura de bolo. A Bruna Serradora, eu até sonhei com aquele cupcake da live. Gente, tava muito gostoso. A gente mandou pra um casal de amigos que são vizinhos nossos aqui. Nossa, eles amaram, pra Valesca e pro Rafa, né, que vocês devem conhecer. Eles ficaram malucos com o cupcake. Nicolas Lourenço, você trabalha com buttercream? Nicolas, você deve ser bem novo aqui, né? Eu só trabalho com buttercream. A minha especialidade é fazer buttercream, falar de buttercream, ensinar a fazer buttercream nos meus cursos, tá? Então, tudo que você vê aqui de bolo no meu feed, eu falando, eu mostrando, sempre vai ser espatulado com buttercream. Só uso somente exclusivamente essa cobertura. Bru, Elaine Menezes, quando eu coloco cor no buttercream, eu preciso esperar para usar ou pode usar assim que terminar de tingir? Pode usar assim que terminar de tingir, Elaine. Só toma cuidado, por exemplo, corante em pó hidrossolúvel é o único corante que a gente consegue atingir cores bem fortes no buttercream, tá? Então eu quero fazer um vermelhão, eu vou fazer de corante em pó hidrossolúvel. Se eu não bater tempo suficiente, ele precisa de uns 10 minutos batendo para liberar toda a cor, né? Para liberar todo aquele vermelho dele. Se eu não bater o suficiente e ver, sei lá, tá um vermelho clarinho e colocar no bolo, esse corante ele vai começar a soltar durante o tempo. E aí ele vai ficando mais vermelho. Então, se você queria um clarinho, pode ser que depois ele fique mais escuro. Então, assim, coloriu, bate. Principalmente com o corante em pó hidrossolúvel. Bate até ele atingir a cor, é uns 10 minutos. Se for em gel, rapidinho, misturou, usou, tá bom? Onde você compra aqueles recheios prontos da live de ontem? Ó, eu só usei um recheio pronto ontem, tá? Que é o Cremeux da Bella. O resto é tudo pasta saborizante. As pastas saborizantes a gente usa aí como os nossos amigos, nossos aliados, para saborizar alguma coisa. Então, eu uso para saborizar o meu buttercream, é só um pouquinho, tá? Eu não uso aquilo como recheio. Eu uso para saborizar meu buttercream, meus recheios, as minhas caldas. Pode ser usado em massa de bolo também, se quiser. E o recheio e as pastinhas eu compro na da Bella. É @linha da Bella com 2 L's. Eu coloquei ontem lá no nosso canal do Telegram, junto com a receita, eu coloquei o site da Bella e coloquei o cupom de desconto da Cake Lover para vocês terem 10% de desconto, tá? Paty Azevedo. Hoje à noite o tema vai ser ganache, alguém sabe informar? Sim, Paty, a gente segue a agenda que a gente libera sempre para vocês no domingo. Então, tudo lá que eu falei no domingo, a agenda é o que eu faço, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre ganaches, tá? Vamos falar aí dos princípios básicos, sobre as técnicas para fazer ganache. Vamos fazer aí ganaches base, né? A gente consegue fazer ganaches base de chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo. E, como sempre, como toda live, como toda aula minha, eu vou falar sobre técnicas. Então, assim, igual ontem, eu terminei a live, postei a receita e tinha gente me pedindo, eu posso substituir, eu posso fazer não sei o quê? Gente, eu quero que vocês foquem na técnica quando eu falo alguma coisa nas lives, né? Não foquem na receita.
Tirem a receita da cabeça de vocês. Foquem no que eu tô falando de técnica. Se vocês aprenderem a técnica e o porquê das coisas, vocês vão ter uma liberdade sem tamanho na cozinha para começar a criar mesmo os produtos de vocês. Ai, Rou Iracema, é isso? Uma pergunta, por que você é tão linda e fofa assim? Sou muito fã, Bru. Obrigada, mas eu não sou tão fofa assim não, viu, gente? Eu aparento ser bem fofa, mas eu não sou tão fofa assim não. Ai, ai. Qual a espessura das suas massas depois de cortada? 2,5 centímetros, tá? Deixa eu ver. Fer Gouveia, Bru, por que a massa de cupcake solta da forminha? Primeiro, sua forminha deve ser muito boa. Odeio te trazer esse tipo de notícia. Tem que pegar uma forminha forneável de boa qualidade, tá? Porque principalmente as massas que têm mais gordura podem soltar dessas forminhas. Eu até fiz um teste esses dias com as meninas que trabalham aqui com a gente, com a Brenda e com a Ayla. A gente assou nossa massa amanteigada, que é uma massa que tem bastante gordura, em uma forminha de cupcake forneável. E ela tá lá em cima da minha bancada até hoje. A gente assou sábado. E eu vou deixando assim fora da geladeira pra ver como que ela vai agir. E ela tá lá igualzinha até agora, tá? Regiane Caramela, posso congelar pudim de leite condensado? Desculpe, não me lembro se falou na live e não encontrei nas minhas anotações. Pode. Pera, gente, fugiu aqui o negócio na minha cabeça. Pode congelar, a gente só não congela cremes à base de amido de milho, né? O amido de milho, ele é uma substância que quando a gente faz lá o processo dele de aquecer o amido de milho, ele fica gelatinoso. E isso faz com que ele una, né, as coisas. Ele é um espessante, mas ele é um espessante mais gelatinoso. Tanto que se você fizer um creme de confeiteiro com amido de milho e um com farinha de trigo, você vai ver a diferença ali na textura do seu creme, né? Ele fica uma textura mais gelatinosa, mas mais gostosa, mais sedosa. E quando a gente eleva a temperatura do amido de milho, né? Se eu ficar lá no creme de confeiteiro, depois daquele 1 minutinho que eu falo pra vocês, que é só o suficiente pra cozinhar o amido, se eu elevar demais, ele perde a estrutura dele. Se eu congelar o amido de milho, ele perde a estrutura dele, tá? Ele se separa. Então, se não for amido de milho, você pode congelar qualquer tipo de produção, tá bom? Bia Silva Moraes, Bru, quando você usa bicarbonato é sempre massa de método oleoso? Bia, eu não sei se você viu a live ontem, tá? Mas a regra para usar bicarbonato de sódio é ter ingrediente ácido na minha receita. Bicarbonato, ingrediente ácido. Bicarbonato, ingrediente ácido. Nunca esqueça disso. Não importa o método de preparo da minha massa e não importa mais nada. Só isso. Tem que ter ingrediente ácido para ter bicarbonato de sódio. Drica Moreira. Bruna, eu nunca fiz buttercream. Vou entregar um bolo de corte para casamento. Gostaria de fazer essa cobertura. Corro muito risco de dar errado, mas eu estou encantada com essa cobertura. Drica, se você já souber fazer, não corre risco nenhum. O difícil é assim, você vender uma coisa que você nunca fez, pegar uma receita e for fazer da primeira vez no dia da entrega do seu bolo, né? Pode dar errado. Então, assim, você tem que treinar antes pra estar ali dominando a cobertura antes de vender isso. Então, se você já fez, tá tudo certinho, já viu o ponto, já viu tudo, taca pau que vai ser maravilhoso. Felipe, você usa chocolate black? Eu uso cacau black, sim. Dá pra usar em massa de bolo, super. Se você quiser uma massa bem preta, né? Mas eu uso bastante pra colorir buttercream. Né, para fazer buttercream preto, a base do buttercream preto é o cacau black, né? Além dos corantes e tal, mas sem o cacau black ele não chega no preto, não importa o corante.
Uma dica para fazer merengue italiano. O meu fica molinho, não firma. Késia, provavelmente você não tá chegando na temperatura certa da calda, né? Ontem a gente fez merengue italiano na live. Se perdeu, olha aí, ó. Semana passada a gente teve uma aula só de merengues na sexta-feira. Fizemos merengue italiano. Então, provavelmente você não tá chegando na temperatura certa da sua calda, tá? Provavelmente é isso. Porque para ele tá ficando molinho, só pode ser a temperatura da calda. A calda que eleva a temperatura das claras e faz ela ficar um merengue tão forte. Por isso que o merengue italiano a gente fala que é o merengue mais firme que tem, né? A receita do merengue italiano que a gente fez ontem tá lá no nosso canal do Telegram, tá? Depois dá uma olhadinha lá. O álcool que você usa para fazer essência de baunilha é o de cereais ou existe outro? Na verdade, a gente faz extrato de baunilha, né? A essência, ela é fabricada, né, pela indústria, né? Ela tem o aroma de baunilha. Ela não é o extrato de baunilha que contém a baunilha, né? Então, o extrato de baunilha eu faço com vodka. Você pode fazer com álcool de cereais também. Na verdade, você pode fazer com qualquer destilado. Só que quanto mais sabor esse destilado tiver, mais ele apaga o sabor da sua baunilha. Então, por exemplo, eu poderia fazer com whisky? Poderia. Só que aí o whisky ele vai apagar, né, muito o sabor da minha baunilha, porque ele é muito forte, né? A vodka ela é bem neutra, bem de boinha. Então, por isso que a gente faz muito com ela. Sobre o extrato de baunilha, já falei, já fiz uma live assim, já fiz uma aula dessa. Eu coloquei até nos stories, né? Marquei até o link do vídeo do YouTube nos stories para depois quem quiser ir lá ver. Na hora que acabar aqui a live, vai lá nos stories, vocês vão ver. Arrasta pra cima que tem lá no YouTube esse vídeo. Deixa eu baixar aqui. Nossa, gente, tem muita pergunta. Perdoem. Meu Deus. Deixa eu beber uma água. Calma aí. Muita emoção pra grávida. Não tenho Fê pra me ajudar hoje. Fico meio atrapalhada aqui. Bru, quanto tempo dura as claras congeladas? Fabi, não são só... Não é o produto que manda na validade do meu freezer, né? Na validade do meu congelamento. E sim a temperatura do meu congelador. Né? Então, eu sei de cabeça que um congelador que chega a menos 18 graus tem uma validade para qualquer produto congelado de 90 dias. Se eu for baixando essa temperatura, vai baixando a validade do meu produto. Então, assim, não importa o que eu congelei, sim a temperatura do meu freezer. A gente já colocou uma tabela lá no nosso canal do Telegram, o hashtag CakeLovers, de temperaturas de freezer e validade, né, dos produtos. Tá lá no nosso canal do Telegram. Depois vai lá e dá uma olhadinha. Peraí. Mais uma pergunta. Bru, recheios com creme de leite cru ou cozido pode ser congelado? Se sim, por quanto tempo? Gente, essas perguntas sobre congelamento, a nossa live de amanhã às 19 horas, amanhã sexta-feira, eu vou falar só sobre congelamento. Então, bora todo mundo assistir a live das 19, porque eu coloquei essa live, porque essa aula, né, sobre congelamento, porque, cara, vocês têm muita dúvida de congelar. Então, a gente vai falar sobre tudo isso amanhã, tá? Então, eu espero vocês amanhã na live de 19, das 19, tudo que vocês têm dúvida sobre congelamento, a gente vai tirar essas dúvidas amanhã. Giane Duarte. A Giane tá fazendo uma pergunta que tem toda live minha tem essa pergunta. Porque o bolo fica meio cru no meio e assado na lateral. Giane, eu sempre dou essa explicação por aqui, mas vamos lá. Ai, deixa eu me ajeitar, gente, peraí. Não é fácil ser grávida. Peraí. Deixa eu me ajeitar aqui, ficar mais confortável. Então, a gente tem a questão do nosso forno. Quando eu tô trabalhando, por exemplo, com o forno a gás, o forno a gás, ele me entrega a temperatura do gás que vem da rua, do gás que vem do botijão, né? E aí, às vezes, ele pode me entregar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
e ele também não distribui o calor por completo no meu forno, né? Vamos pensar como que é um forno a gás. Da onde vem o calor do forno a gás? Ele vem de baixo, né? E meu forno tá aqui em cima. Então, ele não distribui por igual a temperatura do meu forno. Então, às vezes, né, vou passar por todas as opções disso tá dando errado. Então, às vezes, essa questão de não distribuir a temperatura igualmente pelo meu forno não assa meu bolo no meio, né? E aí eu tenho esse problema. Ou então, o forno elétrico. O forno elétrico, gente, ele tem a opção da gente ligar só embaixo, só em cima, os dois. Quando a gente fala sobre assar um bolo, a gente precisa da distribuição do calor o mais uniforme possível no forno inteiro. Para isso tá girando por completo, para assar meu bolo por completo. Então, assim, ai, Bruna, no forno elétrico eu ligo só embaixo ou só em cima? Ou qual dos dois eu ligo? Sempre no forno completo, tá? E aí, não são todos os fornos elétricos que têm essa opção, mas alguns têm. O meu, né, os que eu já tive também, sempre tem essa opção, que é o assar por convecção. Então, o mais importante é assim, que forno que eu compro? Sempre procuro um elétrico que assa por convecção. O assar por convecção ele tem uma ventoinha lá no fundo do forno, que ele vai pegar todo esse calor que eu coloquei em cima e embaixo e vai distribuir por igual pelo meu forno inteiro. E aí essa distribuição de calor joga tudo para dentro do meu bolo e eu tenho um bolo perfeitamente assado. Aí a gente tem algumas opções, massas mais densas, né, como amanteigadas e massas de chocolate ou massas muito líquidas, elas tendem a afundar no meio, tá? Elas são bem tendenciosas a isso. Então, a gente tem algumas formas de resolver isso. Depois de um pouquinho, né, de tempo, depois de um pouquinho mais da metade do tempo da cocção que o seu bolo tá lá no forno, então assim, o meu bolo assa em 50 minutos. Com meia hora, eu abro o meu forno, pego uma assadeira, né, uma assadeira reta e coloco lá em cima das formas dos meus bolos, em cima mesmo. E aí isso vai abafar esse calor. Ele vai abafar o calor que tá na massa do meu bolo, vai fazer esse calor girar e assar meu bolo de dentro para fora, fazendo ele assar bem uniformemente e crescer uniforme. Bruna, não deu certo. Então, aí a opção que eu vou te dar divida a sua massa em mais partes, em vez de assar uma massa grandona, tá? Porque aí é realmente um problema de forno. E aí, problema de forno a gente só resolve arrumando o forno, arrumando um termômetro novo, arrumando um forno novo. Então, para você não ter esse tipo de problema, divide a sua massa em mais partes. Espero ter ajudado. Bru, essas aulas depois vão pro YouTube? Sim, mas demora um pouco, tá? A Delícias Laninha, eu sou especializada em chantininho, mas você tem me feito apaixonar por Butterqueen. Trabalho com os dois então, mulher. Você indica usar o dióxido de titânio para deixar mais branco o Butterqueen? Sim. Ou dióxido de titânio, ou uma gotinha de corante lilás, violeta ou roxo. Esse tipo de cor, ele consegue esbranquiçar um pouco o nosso Butterqueen, né? Ele vai reagir ali com o Butterqueen e deixar um pouquinho mais branco. Só cuidado com a quantidade. Quando a gente coloca demais, né? Antes dele virar roxo ou violeta, ele fica cinza. Então, se eu coloquei demais e ficou cinza, não fica legal. Se a minha manteiga for muito amarela, né? Tem manteigas que são muito amarelas. Se a minha manteiga for muito amarela, ele pode deixar meio esverdeado. Então, cuidado aí com essa questão. Eu nunca colori Butterqueen de branco, viu, gente? Eu gosto, se vocês souberem escolher a manteiga certa e fazerem o Butterqueen do método certo, ele fica muito clarinho. Assim, não precisa, não tem essa necessidade de colocar corante pra tentar deixar ele mais branco. Ele nunca vai atender a sua expectativa de ficar branco,
tá? O Butter Queen, ele nunca vai ficar branco igual um chantilly, por exemplo. Nunca, tá? Mesmo com todo o corante do mundo. E aí... mas a noiva quer um bolo branco e ela cismou com o bolo branco de qualquer jeito. Pinta o bolo, né? Usa aqueles pozinhos de decoração, ou então coloca o corante em gel diluído com um pouquinho de álcool no aerógrafo, pinta no aerógrafo, pinta na bombinha, pode pintar com pó de decoração, com corante em gel hidrossolúvel, pinta o bolo de branco, mais fácil, tá? Gente, eu tô lendo, tá? Por isso que eu tô demorando. Ai, ai. Peraí, gente, estou lendo. Estou lendo tudo. Brigadeiria da Ivone. Ontem eu fiz meu primeiro Burger Queen. Não tem gosto de manteiga. Parabéns, Ivone. Com certeza você fez tudo certinho, escolheu uma boa manteiga. Quem fala que tem gosto de manteiga ou que é ruim é porque escolheu a matéria-prima errada, eu tenho certeza. Peraí, tá? Gente, manda pergunta, tá? Eu quero ver pergunta. Eu tô lendo tudo, eu tô aqui concentrada, não consigo fazer nenhuma pergunta. Ó, meu forno convencional tem um ventilador que é acionado quando 180 graus. Isso é bom pro bolo? É ótimo, porque o ventilador, ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir o calor pelo forno. Foi o que eu falei lá, então é muito bom. Boa tarde, quantos tipos de Butter Queen? Ó, alguns. Eu vou explicar a diferença entre eles na Masterclass do Bolo Perfeito. Gente, então quem não tá inscrito ainda na Masterclass do Bolo Perfeito, o link tá na minha bio aqui no Instagram. Se inscreve, que vai ser uma aula gratuita. Vocês não tem nada a perder, só tem coisa a ganhar. A gente vai falar de muita técnica. Eu vou falar aí de técnicas de métodos de massa. Vamos falar sobre ingredientes. O que é Butter Queen, quais os tipos de Butter Queen. Vamos fazer montagem de bolo, decoração incrível, vocês vão amar. Mas assim, falando bem rapidamente, a gente tem muitos tipos de Butter Queen por aí no mercado. Eu, Bruna, só trabalho com os Butter Queens à base de merengue e o Butter Queen francês. O Butter Queen francês, gente, não é um Butter Queen à base de merengue. Ele só tem o nome de francês, mas ele não é merengue francês, tá bom? Então aí a gente tem o Butter Queen de merengue suíço, Butter Queen de merengue italiano, Butter Queen francês. Tem também o Butter Queen americano, que é horrível, é o ó, tá? Que ele é só uma mistura de manteiga, açúcar de confeiteiro e um pouquinho de creme de leite, ou leite, né? E aí eles saborizam com alguma coisa. Mas ele é muito ruim, porque ele é doce pra dedéu e bem gorduroso. E ele é áspero, tá? Porque o açúcar não derrete na manteiga, né? Ele só mistura um pouquinho. Então, assim, é o primeiro Butter Queen aí que existe. Nos Estados Unidos ainda tem muita preparação feita com esse Butter Queen e é bem ruim mesmo. E a gente tem os à base de merengue e o francês, que são os que eu uso, que pra mim são os melhores, que tem base de ovos, ou ovos inteiros ou só as claras. E a gente tem os Butter Queens que o povo vai inventando aí pela vida, né? Butter Queen coreano, que tem adição de chantilly, né? De gordura vegetal. Butter Queen, sei lá das quantas. Butter Queen estabilizado. Butter Queen, olha, não uso, não gosto. Eu gosto dos naturais, que é o que a gente faz, tá? Você falar pra mim que você adicionou leite condensado, tem um Butter Queen que ele é feito com clara pasteurizada, leite condensado, esse é um negócio meio estranho.
Então, assim, tem vários, mas os que eu realmente gosto e ensino e defendo são os Butter Queens à base de merengue e o Butter Queen francês, que é à base de ovos inteiros, tá? Ai. A Renata, eu fiz o Butter Queen com açúcar mascavo, ficou lindo, com uma cor de doce de leite. Ele fica lindo e muito saboroso, né? Bru, já que o óleo de coco é duro, gelado, dá pra usar ele como se fosse manteiga nos bolos? Dá, com certeza dá. Se você quer fazer essa troca da manteiga, dá sim. Eu não gosto muito do resultado final, mas dá. A cor é linda e o sabor é maravilhoso do Butter Queen, né? A Clelis Alexandra, meu Deus, tá enorme. Até deu um twin aqui o nome. Amo seus ensinamentos, técnicas maravilhosas que realmente funcionam. Aprendi muito com as lives e agora com o curso estou mais apaixonada ainda. Não fico mais fora de nenhuma turma do curso. Obrigada! Ai, gente, fico tão feliz quando vocês aprendem as coisas que eu falo. A Hannah, tem uma técnica mais rápida para fazer o Butter Queen? Olha, tem, a do Butter Queen americana é rapidinho, mas é ruim. Depende, gente. Tudo que é feito na pressa não pode ser que não tenha tanta qualidade, né? Aí é mais fácil mesmo a gente abrir uma caixinha de chantilly pronto e colocar no bolo. Se você quer qualidade para o seu produto, vai demorar um pouquinho mais. Bru, pode ser qualquer manteiga sem sal, tem que ser extra para o Butter Queen. Quanto mais qualidade tiver a manteiga, melhor para o seu creme, tá? As extras normalmente são mais, tem mais qualidade. Mas se você vê lá, só no ingrediente, só pode ter isso, tá? Ingredientes da manteiga. Creme de leite pasteurizado. Somente, só isso, nada mais do que isso. Bom dia, Bru. Partindo do princípio que manteiga é o produto do creme de leite, Butter Queen deveria ter o mesmo sabor do chantilly. Só que não, né? Porque a manteiga, ela é a gordura do creme de leite. Ela tem o sabor dela, não do chantilly. Chantilly é outra coisa, né? É outro produto, ele tem um outro gosto, né? Cada coisa tem um gosto. Vocês estão me perguntando de melhor marca de manteiga pro Butter Queen? Gente, ontem eu fiz uns stories só falando de manteiga pro Butter Queen. Depois dá uma olhadinha lá nos meus stories. As receitas não estão no Telegram da Masterclass. Gente, Fernando vai me matar. Não coloquei. Eu vou colocar hoje, eu prometo. Ai, eu tenho que colocar lá. Bru, a minha escultura de isomalte esmaltou em 2 horas. Será que foi pelo Butter Queen que tava gelado? Não. Com certeza você fez alguma coisa errada aí no processo. Ó, depois que eu descer pra minha cozinha, hoje eu mostro nos stories pra vocês. Eu tô com um bolo montado na minha geladeira desde sábado com isomalte. O que acontece com o isomalte? Ele não derrete. Ele derrete se você fez algum processo errado, tá? Então mediu a temperatura errada, pôs água demais, alguma coisa aí no meio do caminho teve. O que acontece com o isomalte? Ele começa a ficar opaco. Ele é translúcido, né? E ele começa a criar umas bolhas assim e começa a ficar opaco com o tempo. Então eu tô com um bolo lá com isomalte na minha geladeira desde sábado. O bichinho tá inteirinho lá, o isomalte, só que ele tá totalmente opaco. Depois eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Bru, o merengue italiano estará no Beabá 2.0? Sim, o Beabá 2.0 é o curso mais completo sobre Butter Queen que a gente tem, né? Ele é o mundo do Butter Queen, assim, a gente fala muito sobre Butter Queen. Então lá tem sim.
Olha, eu faço muita manteiga caseira porque eu moro no sítio, por isso tenho muita nata. Não vejo a hora de testar, porque cada dia que passa você me conquista mais, Angélica. Angélica, você é uma sortuda então, porque o Butter Queen feito de manteiga caseira, ele é muito incrível. Ele é o mais gostoso que tem. Parreira Mariana, véi, por que o Butter Queen fica tão duro quando vai pra geladeira? Minhas clientes não gostaram, mas ele fica maravilhoso um tempo fora. Então, Mariana, é realmente sobre essa vantagem que a gente fala do Butter Queen. Pensa um pouquinho aqui comigo, quando sua manteiga tá lá na geladeira, em que estado ela tá? Né? É uma questão bem de lógica. Então, se a minha manteiga tá dura dentro da geladeira e o Butter Queen é feito com muita manteiga, como que ele vai ficar gelado? Vai ficar duro, igual a manteiga, né? E essa é a principal vantagem do Butter Queen, ele ficar gelado, porque isso permite a gente fazer inúmeras decorações, pegar o bolo na mão para fazer bolo de andar. Então, o Butter Queen, a maior vantagem dele é essa. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, avisem os clientes de vocês que ele fica duro, que a massa amanteigada fica mais firme quando gelada, para tirar um pouquinho de tempo antes da geladeira para ser consumido, né? Eu sempre falo isso aqui. Então, assim, ele ficar duro na geladeira é a principal vantagem que ele tem, tá? E é uma questão muito lógica. Se você pegar um tablete de manteiga gelado, ela vai estar dura. Se o Butter Queen vai muita manteiga, ele vai ficar duro. É por isso. A massa do bolo de iogurte que você ensinou tem estrutura para rechear? Bolos baixinhos, tá? 3 camadinhas de massa com 2 de recheio, dá uma maneiradinha no recheio, aí beleza, tá bom? Aí pode. O Butter Queen precisa descansar antes de ser colocado no bolo? Gente, o Butter Queen não tem essa, tá? É bateu, usou. Bateu, usou. Bateu, usou. Se ele descansar, ele começa a ficar mais cheinho de bolhas. Aí eu tenho que bater de novo para usar de novo. Sobre o Butter Queen, geladeira e freezer. Para reutilizar, tiro da geladeira e do freezer, espero amolecer, bato de novo, uso ele de novo. Então, o processo do Butter Queen, ele só é utilizado quando a gente bate ele. Porque aí ele tem que ficar, né, molinho de novo, para eu deixar ele cremoso de novo. Aí é só eu bater, pode ser na raquete, pode ser na espátula, onde você quiser, tá? E se a manteiga tem também fermento lácteo, tem algum problema? O problema das manteigas que tem fermento lácteo é que normalmente elas não têm um cheiro muito agradável. Montar o Butter Queen vai montar, tá? Só que ela pode não ser tão agradável. Deixa eu ver. Vocês estão me perguntando de receita, onde estão as receitas? Gente, as receitas estão todas lá no canal do Telegram. Se vocês, né, aprenderem a colocar tudo pra baixo, assim, ó, vocês vão ver um monte de coisa que a gente já postou. Então, mesmo que você tenha entrado, né, depois, fica tudo salvo lá, tá? Tá tudo lá. Bru, eu fiz o Butter Queen francês, saborizado com pasta e geleia de frutas vermelhas. Como o Fê disse, gosto de danoninho, Mara. É muito gostoso o Butter Queen saborizado com esse tipo de, né, com pasta de morango, com geleia de morango. Fica muito incrível. Assim que você descongelou uma vez o Butter Queen, você congela novamente se precisar. Gente, aí não é sobre Butter Queen, tá? É sobre qualquer coisa que vai pro freezer. Então, eu congelei, eu descongelei, eu não posso congelar novamente, tá? O Butter Queen foi descongelado, a massa foi descongelada, o recheio foi descongelado, o feijão foi descongelado, o arroz foi descongelado, eu não posso recongelar novamente, tá? Sempre, sempre, sempre. Descongelou, não congela de novo. Dá para fazer um Butter Queen com cream cheese, manteiga e açúcar de confeiteiro? Olha, cream cheese, manteiga e açúcar de confeiteiro chama cream cheese frosting.
que é o recheio do nosso Red Velvet. Isso não é buttercream. Se você bater só manteiga com açúcar de confeiteiro, você vai ter um buttercream americano. Aí você colocou o cream cheese, ele vira um buttercream americano de cream cheese. Mas o nome, né, normal dele, o nome mais usual é cream cheese frosting, que é o recheio que vai para rechear o nosso Red Velvet. Gente, cabeça de grávida é um terror, sabia? Gente do céu, como não funciona essa cabeça. Vou fazer um bolo de paçoca. Posso saborizar o buttercream com paçoca esfarelada ou pasta de amendoim? Não estraga, não terá problema em ter textura? Aí já é outra coisa. Você pode saborizar, claro, sem problema nenhum, fica uma delícia, mas ele vai ficar com outra textura, né? Você vai ter lá umas pintinhas de paçoca, se você não esfarelar bem, deixar muito pedaçuda, né? A hora que você passar a espátula no bolo, você pode trazer esse pedação e ter um pouco mais de dificuldade de passar o creme. Mas se ela estiver bem esfareladinha, fica perfeito, fica muito gostoso e não tem problema nenhum. Pode saborizar com o que você quiser. Gente, o buttercream... ele pode entrar a saborização que vocês quiserem nele. É assim, quando eu falo o que quiser mesmo. Fala um produto aí pra mim. Não existe com o que você não pode saborizar o buttercream, tá? Pode usar o que vocês quiserem. Por que não pode congelar novamente? Aí, gente, são normas nutricionais, né? A gente vai ter uma proliferação de bactéria muito maior, né? Quando a gente congela, descongela e congela de novo, tá? A hora que eu descongelar de novo, a gente vai ter uma baita de uma proliferação de bactéria muito maior. E a gente tá falando de questões de higiene, vigilância sanitária, tudo, né, que envolve. É claro, você tá em casa, né? Você que tá comendo o negócio, você vai lá e congela, descongela e congela de novo. Mas para servir, para vender pro seu cliente, não pode, tá bom? Ai, menina, ela me deu um chute que eu até assustei agora. Por que usou água na manteiga no Red Velvet? Carla, porque vai água na receita do Red Velvet e a gente usa água para derreter a manteiga lá dentro. Poderia derreter a manteiga sozinha? Poderia, mas já que ela tá na água ali, é mais fácil de eu derreter ela. Só por isso. Frutas naturais, posso usar para saborizar? Mas então, você vai saborizar alguma coisa com fruta natural? Ou você só vai soltar água dentro do buttercream? Você só vai trazer uma questão para o buttercream azedar mais rápido? Poder? Pode. Mas assim, pensa colocar lá uns pedaços de kiwi fresco dentro do buttercream e bater. Não vai ficar estranho? Não vai soltar água? Não vai ficar com uns pedaços de fruta estranho? Né? Poder? Pode. Mas não faz muito sentido, né? Eu quero saborizar de kiwi. Faz uma geleia de kiwi e saboriza o seu buttercream com a geleia, porque ele vai ser mais consistente, né? Vai me trazer mais sabor, né? O morango fresco, por exemplo, é mais gostoso eu saborizar o meu buttercream com morango fresco picadinho, que vai soltar um monte de água e não vai liberar tanto sabor. Ou é mais gostoso eu colocar uma geleia de morango que é mais pastosinha e tem o sabor concentrado do morango lá dentro. É pensar mais nessas questões, tá? Bru, quando o buttercream vira manteiga, pode usar ele para bater outro buttercream? Como assim, gente, o buttercream vira manteiga? Não entendi. Buttercream não vira manteiga, não é igual chantilly, né? Não é igual o creme de leite fresco que a gente bate, passou do ponto chantilly e virou manteiga. Buttercream é o creme pronto. Ele tá com a manteiga e com o restante lá dentro. Peraí que eu tô lendo. Por que o Red Velvet fica marrom? O Red Velvet fica marrom se você passar do tempo dele no forno.
tá? Então, assim, passou do tempo dele no forno, assou da maneira, né, difícil, né, mas assou da maneira incorreta, ele fica marrom, não fica vermelho, né? Quando a gente joga muito calor ali na forma do Red Velvet, ele acaba acontecendo isso. Você saboriza o Burger Queen com as passas da Bella? Sim, somente. Todo o meu Burger Queen sai saborizado com pasta de baunilha da Bella, qualquer um, tá? A massa amanteigada é boa pra naked cake? É maravilhosa, mulher. É muito boa. Peraí. Bru, para pintar, não tingir, que tipo de corante uso com álcool em gel? Ou o corante em gel, ou o corante em pó hidrossolúvel, tá? Os dois se dissolvem bem no álcool. Pode usar qualquer um dos dois. Saborizar com ingredientes líquidos desestrutura o Burger Queen? Ó, se você colocar 1 kg de Burger Queen para meio quilo de líquido, com certeza desestrutura. Mas aí você não vai estar saborizando o seu Burger Queen, você vai estar querendo transformar o seu Burger Queen naquilo que você colocou lá dentro. Então, por exemplo, eu quero saborizar meu Burger Queen com suco de maracujá. Eu vou lá, pego o meu suco bem concentrado de maracujá e coloco no meu Burger Queen. Mas sempre, né? Eu sempre falo, a saborização do Burger Queen é muito de olho. Vou colocar um pouquinho de suco de maracujá, bateu, manteve a estrutura, quer um pouquinho mais de sabor, põe mais um pouquinho. E vai fazendo esse processo até ficar do jeito que você quer. Claro, se eu colocar líquido demais no ingrediente que é pastoso, ele vai perder a estrutura. Mas se eu souber dosar isso, vai ficar, ó, chuchu beleza. Recheios à base de chantilly, precisa fazer a cinta com Burger Queen? Principalmente eles, que é muito mole, né? Para colorir o Burger Queen, tu usa qual corante? Gel ou pó hidrossolúvel? Ai, gente, acho que era isso. Gente, eu preciso tirar um print, tá? Façam uma cara bem bonita aí pra tirar um print da nossa live. Eu não vou dar print errado, né? Quem tava aqui no print que eu coloquei, eu apaguei a tela, o Fernando quase me matou. Ai, gente, é muito bom falar com vocês. Então, gente, olha, hoje, às 19 horas, a gente tem a nossa live de ganache. Vamos falar, ó, técnica, muita técnica, tá? Então, estejam presentes hoje na live das 19. Pra quem ainda não se inscreveu pra Masterclass do Bolo Perfeito, o link tá na minha bio. Se inscreva, porque vai ser incrível, tá bom? Do mais, a gente se vê hoje às 19 horas. Obrigada pela presença de vocês e um beijo. Tchau, gente!